hoje nós estamos no 4º dia da série, né? Vivendo com sabedoria. E hoje nós vamos falar o tema que é sabedoria para viver feliz. Amém? Então vai comigo, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 9, a partir do verso 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Que é um texto conhecido, acho que praticamente todos que passaram aqui nessa série leram esse texto, e comigo não vai ser diferente também. A palavra de Deus diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é entendimento. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui em Tua presença, sabemos que somos dependentes de Ti, sabemos que sem Ti nada somos, Pai. Por isso, fala conosco nessa noite, abra os nossos corações, o nosso entendimento, e que cada um daqui, Pai, possa sair cheio da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, queridos, eu vou falar que é a fonte da verdadeira sabedoria. Porque nós vivemos em um mundo onde muitos se dizem sábios. Pessoas que buscam diplomas, e não que isso seja errado, mas todos querem ensinar o caminho da felicidade. Mas pare e pense comigo, se sabedoria fosse só questão de estudo, por que nós vemos tantos doutores, tantos psicólogos vivendo em depressão? Por que nós vemos tantos lares desfeitos e famílias desfeitas, famílias corrompidas, que estão cheios de conhecimento, mas que carecem da presença de Deus? Porque homens ricos tiram a própria vida, irmãos, mesmo cercados de luxo. E a resposta é simples, e ao mesmo tempo profunda. Porque o mundo confunde sabedoria com informação. O mundo confunde, querido, sabedoria com informação. Mas a verdadeira sabedoria não está na universidade. A verdadeira sabedoria não está na experiência, nem no diploma. Mas a verdadeira sabedoria está e começa no temor do Senhor. Amém? E temor aqui, querido, não é medo de Deus, ou de quem teme um castigo, mas reverência. É colocar Deus no centro da vida. Enxergar que Ele é o Criador e nós somos apenas barros na mão do oleiro. É entender que a vida só faz sentido debaixo da sua vontade. Amém? Eu me lembro, querido, que quando eu fui fazer teologia, tinha uma senhora que ela nunca tinha entrado numa sala de aula. Ela não sabia ler e mais ou menos sabia escrever o nome dela. Então a filha dela que acompanhava ela para poder ajudar, auxiliar ali durante as aulas. Mas quando aquela senhora orava, parecia que o céu descia naquele lugar. Parecia que o céu parava para ouvir. Quando ela aconselhava, parecia que os orgulhosos tinham que abaixar a cabeça para ouvir o que ela estava dizendo. E a pergunta para vocês hoje, querido, é o seguinte: quantos de nós temos buscado sabedoria em livros, palestras, vídeos, gurus, e não tiramos 10 minutos do nosso dia para dobrar o joelho e ouvir o que Deus quer falar para nós? Eu teve essas últimas 2 semanas, uma grata surpresa, porque sabe aquela pergunta que você faz? O que você faz da meia-noite às 6? Eu oro. Porque muitas vezes eu não tenho tempo. Filho pequeno. Então, vários dias da semana ali, 2 horas da manhã eu orando. E o irmão Alain, do diaconato, mesmo horário, sempre mandando mensagem: estou orando pela sua família, estou orando por você. Não foi uma nem foi 2. Por quê, querido? Porque o temor do Senhor muda tudo. Muda as nossas decisões,
muda nossos relacionamentos, muda a forma como nós tratamos os outros. Porque quem teme a Deus não maltrata ninguém, irmãos. Muda até a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, como já foi falado aqui pelo Alain, como nós usamos o nosso tempo, também já foi falado aqui. Muda a forma como nós educamos nossos filhos, como nós falamos com o nosso cônjuge. E sabe o que eu aprendi com isso, querido? Porque quando nós olhamos aqui a vida de Salomão, Salomão foi o homem mais sábio da história depois de Jesus. E ele começou bem, mas sabe qual foi o segredo dele? Quando Deus apareceu para ele em sonho e perguntou: pede-me o que quiseres. Ele não pediu riqueza, nem fama, nem vingança contra os inimigos. Mas ele disse em 1 Reis 3,9: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Salomão, querido, ele entendeu que para governar bem, ele precisava do temor de Deus. Ele precisava de Deus na vida dele. Amém? Meus irmãos, quantas escolhas erradas nós fizemos por falta de temor? Quantos relacionamentos quebrados, portas fechadas, noites mal dormidas, negócios mal feitos, porque nós decidimos com a cabeça e não consultamos o céu. A sabedoria do alto não vem com orgulho, mas com humildade, irmãos. Por isso que Tiago diz aqui em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus não nega a sabedoria a quem pede com fé, irmãos. Então hoje é dia de alinhar o coração, de parar tudo e dizer: Senhor, eu quero aprender a viver de verdade. Eu quero sabedoria, mas não qualquer sabedoria. Eu quero aquela que começa no temor do Senhor, aquela que começa no temor do teu nome. Porque só quem teme a Deus é capaz de viver em paz, irmãos. De tomar decisões que edificam, de sorrir mesmo nas lutas, nas tempestades, porque sabe que não está sozinho, e nem perdido, porque está nas mãos daquele que vê o fim, desde o começo. Amém? Segundo lugar, a felicidade não está onde o mundo procura. Vai comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Se tem uma coisa que todo mundo quer nessa vida, é viver feliz e ser feliz, não é verdade? Então não importa se é rico, pobre, se é jovem, velho ou idoso, se é crente ou descrente, o coração humano clama por felicidade. Agora o problema é, onde nós temos procurado essa felicidade? E ele continua aqui em Provérbios, versículo 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Parece certo, parece promissor, parece agradável, mas o fim é morte, irmãos. Não morte física, necessariamente, mas morte espiritual, morte da paz, morte da alegria, morte da comunhão com Deus, irmãos. Porque nós vivemos numa geração que vende felicidade em cápsulas. Compre isso e será feliz. Viaje em tal lugar e encontrará felicidade. Entre nesse relacionamento e tudo fará sentido. Faça sucesso e será completo. Mas sabe o que acontece, querido? As pessoas até conseguem muitas vezes o que elas querem, mas continuam vazias. Você vê os próprios jogadores aí de futebol. Quantos têm fama, têm dinheiro,
mas não tem paz, não tem felicidade. Em Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Percebe? Porque nem tudo que parece fácil, rápido, bonito, é o que traz vida, é o que traz felicidade. Porque a porta larga agrada o ego, mas não cura a alma. Quer ver outro exemplo? As redes sociais, elas criam hoje uma ilusão de felicidade. Todo mundo sorrindo, viajando, casando, fazendo festa. Mas ninguém posta o vazio depois da selfie. Ninguém mostra o choro depois dos stories. Porque a felicidade que o mundo oferece aqui é superficial, irmãos. É uma maquiagem sobre uma alma cansada. Agora, olhe para Jesus. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não andava com a elite da sociedade. Ele não prometia vida fácil. Mas por onde ele passava, os corações eram curados. As almas encontravam descanso. O coxo andava, irmãos. O morto ressuscitava. O perdido descobriu o caminho. E sabe por quê, querido? Porque Ele mesmo é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Você quer ser feliz, meu irmão? Não siga os atalhos desse mundo. Porque eles prometem prazer e entregam dor. Eles prometem liberdade e entregam escravidão. Eles prometem amor e entregam interesse. A felicidade verdadeira aqui, irmãos, está em seguir a voz do bom pastor. Agora, olha o que ele diz em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância aqui não é só dinheiro que ele está dizendo, mas é paz no meio da crise, é contentamento na simplicidade, é fé mesmo quando parece tudo está escuro, irmãos. Porque talvez hoje você esteja nessa busca aqui, procurando alegria em pessoas, em conquistas, em novos começos, mas hoje o Espírito Santo te chama de volta. Volte para o caminho certo, não o caminho que parece direito, mas o caminho que eu preparei para você, diz o Senhor. E esse caminho passa pela cruz, irmãos, pela renúncia, mas ela termina na vida eterna. Amém? Mas, em terceiro lugar, um coração ensinável é um coração feliz. Vai comigo em Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você já parou para pensar porque tantas pessoas acumulam aqui sabedoria, acumulam anos, mas não acumulam sabedoria. Vivem muito, mas aprendem pouco. Envelhece por fora, mas continuam imaturas por dentro. O salmista, ele faz uma oração simples aqui, mas profunda. Ele diz: ensina-nos. Mas olha o que ele não diz: deixa que eu aprendo sozinho, ou eu já sei tudo. Então ele se coloca aqui como um aprendiz diante de Deus. E é aí que começa a verdadeira sabedoria. Porque é algo poderoso em um coração que se deixa ensinar. Não é sobre ter resposta sobre tudo, irmãos, mas é sobre ter humildade suficiente para dizer aqui: Senhor, eu preciso da tua direção, eu não sei tudo, me mostra aqui o que é certo, Pai. Porque esse tipo de pessoa, ela pode até passar por dificuldades,
mas nunca caminha em trevas, irmãos, porque Deus, Ele guia os corações ensináveis. Mas o que vemos por aí hoje, irmãos? Gente cheia de opinião, vazias de submissão, gente que não ouve conselhos, que não aceita correção, que prefere quebrar a cara, pedir o que? Orientação. Porque o orgulho é o inimigo da sabedoria. E quem não se deixa ensinar, não cresce. Porque Deus ama trabalhar em corações ensináveis. Amém? E onde há humildade, há espaço para cura, há espaço para perdão, para reconciliação. Amém? Vai comigo agora, por favor, em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 6. Salmos, depois vem Provérbios. A palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é sabedoria. É confiar mais em Deus do que nas suas próprias opiniões aqui. É reconhecer que Ele vê além, que Ele tem o melhor para nós, e que a felicidade não está em fazer tudo do nosso jeito, mas do jeito dEle. Pois talvez hoje, querido, Deus esteja te chamando para mudar de postura, para parar de lutar com a vida e começar a aprender com ela, irmãos. Porque tem gente que reclama do deserto, mas não aprende com silêncio. Tem gente que se revolta com a dor, mas não escuta o que ela está tentando ensinar. A sabedoria nasce quando a gente pergunta a Deus, no deserto, no meio da luta: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Moisés, querido, sabia o que era aprender com Deus. E ele passou aqui 40 anos no palácio do Egito. Ele não aprendeu o que era necessário aqui. Depois Deus o leva para o deserto, ali como pastor de ovelhas, solitário, sem holofotes. Ele foi moldado. Foi naquele lugar escondido que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, numa sarça ardente. Ali ele se tornou o libertador de Israel. O palácio o preparou para o mundo, mas o deserto o preparou para Deus. Porque quem tem um coração ensinável não desperdiça as experiências, não desperdiça as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Aprende com as quedas, com as portas fechadas, com as palavras duras. E ao invés de se amargar, cresce. Porque a verdadeira felicidade está em andar com Deus, em cada fase da vida, irmãos. Confiando que tudo que Ele permite tem um propósito, inclusive os dias difíceis. Amém? Se você quer ser feliz de verdade, irmãos, peça a Deus um coração ensinável, como Davi orou aqui no Salmo 25, versículo 4, onde ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me nas tuas verdades, e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Essa é a oração de quem quer viver com sabedoria, irmãos. Essa é a oração de quem entende que um coração ensinável é um coração feliz. Amém? Glória a Deus. Mas, em quarto e último lugar, sabedoria para lidar com os tempos difíceis. Agora vai comigo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Queridos, quem foi que disse que o caminho da sabedoria é feito só de flores, irmãos?
Quem foi que disse que uma vida abençoada é uma vida sem lutas? A vida com Deus não nos livra da dor, mas nos dá sabedoria para enfrentá-la. A Bíblia nunca esconde os dias maus aqui. Ela não nos prometeu um jardim sem espinhos, mas ela nos ensina a viver com sabedoria, mesmo quando a dor bate a porta. E saber lidar com a dor é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Salomão, como eu disse, o homem mais sábio que existiu depois de Jesus, ele escreveu aqui em Eclesiastes 7,14, e ele continua dizendo: no dia da prosperidade, goza do bem. O que ele está dizendo? Aproveite, celebre, agradeça. Mas ele continua: no dia da adversidade, considera, pense, reflita e pergunte, irmãos. Porque Deus está falando também nos dias difíceis. Agora pensa comigo, foi no deserto que Israel viu o maná cair do céu. Foi na cova dos leões que Daniel viu o livramento. Foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego viram o quarto homem. Foi no Getsêmani que Jesus derramou suor como sangue. Mas foi lá também que ele se rendeu ao Pai. Isso é sabedoria. É saber mesmo que está doendo, lidar mesmo quando está doendo, porque Deus, Ele continua no controle, irmãos. Ele continua guardando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. E talvez hoje você esteja num tempo difícil agora. Uma enfermidade que chegou, um problema financeiro, uma crise familiar que você não sabe nem como resolver. E você aqui só tem e quer fugir. Você quer desistir, parar, questionar. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Considere, reflita. Eu estou aqui, ele está dizendo. Não desperdice esse tempo, irmãos. Porque a sabedoria te leva a perguntar: o que Deus quer me mostrar com isso? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso aprender? Será que Deus está me preparando para algo maior aqui? Jó perdeu tudo, irmãos. Filhos, saúde, bens. E mesmo assim, em Jó capítulo 1, 21, ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não entendeu tudo no início, mas confiou. E no fim, Deus restaurou o quê? O dobro do que ele havia perdido aqui. Agora, mais do que o dobro de bens que ele pôde ganhar aqui, Jó ganhou algo muito mais precioso ainda, que foi a intimidade com Deus. E ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o resultado de uma fé sábia, em meio à dor, irmãos. Porque a sabedoria nos ensina a não fazer tudo da dor a um fim, mas um processo, irmãos. Não é um fim da história, irmãos. É uma página difícil, sim, mas ainda é um capítulo novo para ser escrito, irmãos. E quem passa pelo vale com fé, sai dele mais forte, mais sensível e mais parecido com Jesus. Amém? Vai comigo agora em Tiago, capítulo 3. Tiago 3, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É uma pergunta que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, acaba se fazendo. O que é que eu vou deixar quando eu for embora? Não estou falando aqui de herança, irmãos, mas eu estou falando aqui de legado. A herança é o que você deixa para as pessoas, mas o legado é o que você deixa dentro das pessoas. Vou repetir:
A herança é o que você deixa para as pessoas, mas o legado é o que você deixa para as pessoas. Porque vivemos numa geração que corremos muito, irmãos, mas não sabemos para onde vamos. Produz muito, mas se esquece de plantar o que realmente importa aqui. Porque a sabedoria nesse tempo é entender que a vida, ela é breve, mas o que fazemos com ela, ela pode ecoar por toda a eternidade. Amém, irmãos? E Tiago, ele nos diz aqui que a sabedoria do alto é antes de tudo pura. Isso fala de integridade. Você pode ter dons, carisma, influência, mas sem caráter, irmãos, tudo desmorona com o tempo aqui. A pessoa, ela não lembra de quanto dinheiro você tinha, ou de quantos seguidores você acumulou, mas de como você as tratava. Você era justo? Você era verdadeiro? Você era confiável? E Tiago continua, depois pacífica, moderada, tratável. Você já reparou como algumas pessoas passam pelas nossas vidas e deixam um peso, irmãos? Mas outras passam e deixam luz. As pessoas que deixam legado são aquelas que sabem lidar com conflitos, perdoar, ouvir, estender a mão. Elas não são perfeitas, mas são tratáveis. Sabem pedir perdão, sabem ensinar com humildade. São gente que a gente sente falta quando não está por perto, porque elas deixam um rastro de paz aqui. E Tiago continua dizendo, cheio de misericórdia e de bons frutos. Gente sábia abençoa, gente sábia serve, gente sábia planta coisas que continuam crescendo, mesmo depois que elas vão embora, irmãos, que elas partem. E essas pessoas deixaram frutos visíveis e invisíveis, elas deixam. Isso é um legado, isso é viver com sabedoria. Porque vivemos em um mundo onde muita gente faz o bem para ser visto, não porque ama. Mas Tiago, ele termina dizendo que a sabedoria de Deus é sem hipocrisia, é coerente, é íntegra, é aquilo que você é quando ninguém está olhando, irmãos. Quem quer deixar um legado, precisa decidir viver além das aparências, precisa buscar sabedoria, não só para impressionar os outros, não só para viver feliz, irmãos, mas para transformar as vidas das pessoas. Amém? Então, recapitulando aqui, em primeiro lugar, a fonte da verdadeira sabedoria. Segundo, a felicidade não está onde o mundo procura. Terceiro, um coração ensinável é um coração feliz. E quarto e último, sabedoria para lidar com os tempos difíceis. Mas nada disso fará sentido, irmãos, se a maior escolha da sua vida não tiver sido feita ainda. A maior sabedoria que você pode ter não é dinheiro, não é sucesso, ou influência, irmãos, mas é entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. Porque sem Ele, você pode ter tudo, e ainda estar vazio. Mas com Ele, mesmo nas lutas, você terá paz. Você pode ter chegado até aqui, irmãos, cansado, frustrado, frustrada, cheio de perguntas, de questionamentos. Mas agora é hora de decisão. Você quer viver com sabedoria? Então venha para Jesus. Ele não oferece uma religião aqui, irmãos, mas um relacionamento. Ele não te chama para um fardo, mas para descanso, irmãos. Em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Jesus está batendo na porta do teu coração, e só você pode abrir. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou pedir para os
para os músicos, se vocês puderem subindo. Pedir para que você que se colocou de pé agora, feche seus olhos agora. Fala com Deus. Deus está nesse lugar, querido. Irmãos, depois de tudo que ouvimos hoje, a pergunta que fica é simples: como você quer viver a sua vida daqui para frente? Você pode continuar tentando do seu jeito, correndo atrás de respostas, acumulando experiências, buscando prazer, sucesso, aplausos, mas no fim, a pergunta vai continuar ecoando: isso tudo te trouxe paz? Isso te fez feliz de verdade? A sabedoria que vem do alto não promete um caminho fácil, mas promete direção. Ela não tira os espinhos, mas te dá força para atravessar o vale, irmãos. Ela não responde tudo de uma vez, mas te ensina a confiar em cada passo. E tudo começa com uma decisão: colocar Jesus no centro da sua vida. Talvez você ainda não orou como Davi: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Talvez você ainda não reconheceu como Salomão: sem tua presença eu não sei governar, nem a mim mesmo, Senhor. Hoje o Espírito Santo está te chamando, querido. Chamando você que está cansado, você que já tentou tantas coisas e ainda se sente vazio, você que precisa tomar uma decisão importante e tem medo de errar de novo. Você quer ser feliz e viver feliz, mas não quer mais viver sendo enganado por promessas vazias. Hoje é dia de voltar, querido, de reconhecer que a maior sabedoria que alguém pode ter é entregar a vida a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não adie essa decisão, querido. Não viva mais um dia confiando apenas no seu próprio entendimento. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, querido. O altar está aberto para você que quer tomar uma decisão nessa noite. E nós queremos orar por você. Vou pedir para os pastores, os intercessores, ajudar com a oração. Você que quer ser feliz, querido, viver feliz. Você que precisa de um renovo, de um recomeço. Sai do seu lugar, querido. Você que já sabe que, conforme você tem vivido hoje, não é a forma que você gostaria. O Senhor, Ele tem algo especial para você nessa noite. Então sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra, Pai, que é viva e poderosa. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Pai, que nos ensina o caminho da sabedoria. Nós queremos viver uma vida que te agrade, Senhor. Hoje oramos por cada pessoa que ouviu essa mensagem, por aqueles que estão no vale da decisão ainda, Pai. Toca, convence, transforma, Pai. Traz de volta os que se afastaram, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, seja o Senhor da nossa vida. Reina sobre nossa casa, nossos passos, nossas escolhas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes de cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.